O assunto do programa Elano Beckmann Entrevista desta edição é a Lei da Palmada, que entrou em vigor em 27 de junho deste ano, foi publicado no Diário Oficial da União, uma lei que proíbe o uso de castigos físicos e de tratamento cruel ou degradante com formas de correção, disciplina e educação de crianças e adolescentes. Essa lei também depois ficou conhecida como a Lei Bernardo, em homenagem ao menino Bernardo que foi assassinado recentemente. Nós estamos aqui no Ministério Público de Juí, vamos conversar com o diretor das promotorias, promotor da Infância e da Juventude, Dr. Fernando Barim, Érico Fernando Barim, que nos atende para falar um pouco sobre esta lei. E em cima dela, também em cima baseado no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tem feito um trabalho bem importante nas escolas, de conscientização, de socialização das informações e das leis especificamente. Essa lei, na sua opinião, veio para complementar o ECA? Ela tem um papel importante no seu modo de ver? O que o senhor pensa? Bom, meus cumprimentos então pela presença de vocês aqui. Na verdade, a lei tem um lado muito positivo e um lado que eu entendo repetitivo, talvez desnecessário, Porque começo pelo fim, então. Eu entendo que ela é repetitiva e desnecessária em alguns aspectos, porque basicamente tudo que nela foi trazido já está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a síntese, a mensagem da lei é de que a educação deve se divorciar da violência e da agressividade, O que me parece que não é nenhuma novidade, todos nós, mesmo que não tivéssemos nenhuma lei dizendo isso, saberíamos disso. Mas ela aprofundou, então, detalhou um pouco mais essas que já estão no Estatuto. E aí vem o lado que eu critico da lei, que na verdade não a lei em si, mas essa necessidade que temos no Brasil de simplificação das coisas, de que a ideia equivocada, porque ela é falha, de que a criação de uma lei, pura e simplesmente, ela vai gerar uma modificação social, quando na verdade eu penso que nós devemos pretender as modificações sociais que as leis que nós já temos, elas podem trazer, sobretudo o Estatuto, e a partir daí, se isso acontecesse naturalmente, nós não precisaríamos de lei como a recente lei dita da Palmada, ou a lei Menino Bernardo. Agora, essa lei foi muito polêmica, a criação dela até a publicação, até a aprovação da lei, por conta de que muitos entenderam que esta lei restringiria a disciplina que habitualmente se dava em casa para a criança, para os filhos, quer dizer, se impossibilitaria do pai corrigir o filho. Qual é a sua interpretação sobre isso? A lei diz isso mesmo? Como é que fica essa questão? Elano, eu sou promotor de justiça desde 98 e desde lá eu tenho ouvido algumas mensagens que eu considero leituras equivocadas do Estatuto, sobretudo vindo de pais, de pai e mãe, naqueles casos, por excelência, de famílias desestruturadas em que geram problemas com filhos. Qual é essa leitura equivocada? Eu, pai e mãe, tinham poder sobre meu filho e a partir da criação de uma lei como o Estatuto, o Estado me retirou esse poder, eu não tenho mais poder de corrigir, de educar, de criar. Isso é uma grande inverdade, isso é uma leitura que eu reputo uma espécie de zona de conforto, onde por algum motivo ou outro, os pais, por falta de tempo, por falta de proximidade, por falta de afeto, eles não querem assumir as suas responsabilidades com os filhos. Então eles tentam delegar os problemas que surgem disso a um agente externo, como o Estatuto, como o Estado, como uma série de outros fatores. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a recente lei da Palmada, então a Lei 13.010, agora de junho, essas leis elas reforçam a autoridade dos pais, elas reforçam o papel dos pais na criação e na educação dos filhos. O Estatuto, então, simplesmente deu um caráter diferenciado a um público diferenciado, que são crianças e adolescentes, tratando-os como pessoas em desenvolvimento e, por isso, merecedores de uma proteção diferenciada. Mas, em nenhum momento, a lei disse que crianças e adolescentes não têm deveres. Elas têm os deveres, elas têm a necessidade de terem um referencial em casa, pai e mãe, ou pai ou mãe, Isso nós temos hoje, são muito comuns as famílias onde há separações. Nós temos o referencial da autoridade pedagógica nas escolas. Essas leis, elas visam ainda a assegurar e a sedimentar essas questões. Em momento algum é retirado dos pais o papel importantíssimo, que é o papel de educador, o primeiro agente socializador, o agente que deve dizer o primeiro não, impor os limites, fazer a sua referência,
dar bons exemplos, né? Acompanhar os filhos na escola e fora de casa para saber onde estão, o que estão fazendo. Tudo isso é a leitura correta do Estatuto. A leitura de que o Estatuto tirou poderes dos pais é a leitura incorreta, é a leitura de quem, por algum motivo, perdeu essa capacidade e não quer assumir o seu próprio erro, quer delegar esse erro para alguém. Então, nos meus contatos nas escolas, com o público que atendo aqui na promotoria, essa mensagem é sempre muito clara, né, de que nós precisamos retomar essa capacidade de que cada um saiba a sua responsabilidade. Se nós tivéssemos pessoas plenamente cientes das suas responsabilidades, nós teríamos já o Estatuto implementado, mesmo que ele não existisse, e nós não precisaríamos de leis como a recente Lei da Palmada. O senhor quer dizer que muitos pais acabam tendo na lei, a Lei Bernardo e no ECA, uma bengala para se justificar? É uma justificativa, uma espécie de subterfúgio. Né? Porque agredindo, né, uma violência física, vejam que a Lei da Palmada, a Lei 13.010, ela trata de expressões como violência ou imposição de castigos cruéis, né? Violência que gere sofrimento físico ou algum tipo de procedimento cruel ou degradante. Obviamente que todos sabemos que não é uma forma de educar um filho, né, submetendo ele a uma violência física grave ou a um procedimento degradante, humilhante, né, vexatório. Então, a lei ela não trouxe nada de novo. Ela simplesmente, por conta dessa necessidade, né, a necessidade acho que tipicamente nossa, tipicamente brasileira, de que sempre nós precisamos ter um alerta da consequência dos nossos atos, nós precisamos fazer a coisa certa, sob pena de sermos punidos, quando a mensagem correta deveria, eu tenho que fazer a coisa certa porque ela é certa, né? Mas a lei, então, ela trouxe indicativos de o que acontece quando essas situações são aplicadas a crianças e adolescentes. Então, vejam, em hipótese de violência física que gere um sofrimento físico ou um procedimento degradante, os pais podem ser encaminhados a um tipo de orientação, a necessidade de um acompanhamento psicológico, os pais podem ser obrigados a submeter a criança a um tipo de acompanhamento, ou seja, tudo na tendência de direcionar um processo educacional cuja base já deveria estar em casa, né? Uma pessoa que tem a sua noção de cidadão, ela vai passar bons exemplos e bons valores aos seus filhos, vai educá-la, tentando moldá-la como uma pessoa que os conflitos vão se resolver pelo diálogo, né? Exaurindo o diálogo, e obviamente a violência não vai se inserir nesse contexto. Essa questão do diálogo sempre é importante, a gente sempre é a favor do diálogo, mas as crianças estão cada vez mais fortes em argumentar ou contra-argumentar, né? Como é que o senhor tem visto isso? Os pais têm passado, às vezes, alguns bons bocados aí, porque a criança tem sido cada vez mais esperta, algumas delas, né? E com argumentos muito fortes, às vezes, para serem demovidos. Né? Primeiro que a contenção física singela, aquela o tapinha na mão, que se diz, né? Muitas vezes ela pode significar a proteção da criança e do adolescente. Você tem uma criança em tenra idade, em que ela pretende colocar os dedinhos na tomada e você dá um tapinha para indicar que aquilo é um... Não, né? Exatamente, não, exatamente. Né? Aquilo não está proibido, aquilo faz parte de uma atividade educacional, né? Agora é muito diferente se você espancar uma criança, certo, né? Certo. Se você acostumar que a forma de punição, porque a criança na verdade é um ser conquistando espaço, então ele estará sempre desafiando, ou seja, esses desafios serão diários. Se você ensinar para a criança que a forma da acessão do desafio vai ser a violência, ela vai replicar isso logo em seguida. Então, no seu círculo, na escola, como um cidadão depois, ela vai replicar essa violência. E não é à toa que muitas pessoas que nós temos como apenados, como pessoas com grandes problemas pela manifestação de violência, você vai verificar o histórico dessas pessoas, elas tiveram uma vida de violência, né? Então, o primeiro recado, a contenção física singela não está banida, não está proibida. A pequena palmada, né? Eu tenho receio de dar esse recado e ser mal interpretado, né? Que as pessoas deem um tapa na cara de um filho e digam que o promotor legitimou esse tipo de situação, né? Então, não é isso. Por outro lado, eu concordo plenamente, eu tenho ouvido muito nas escolas essa dificuldade com a geração atual.
E é algo que eu acho que incumbe a nós adultos um processo de adaptação, né? Pararmos de falar que no nosso tempo era assim ou era assado, porque o nosso tempo já passou, né? Nós temos uma geração diferente, o que não significa que seja melhor ou pior, simplesmente são diferentes. Nós temos uma geração tecnológica muito desse problema em casa é exatamente pela redistribuição do conhecimento. Muitas vezes os pais se vinculavam à autoridade de referência porque eram os detentores do conhecimento. Hoje, qualquer menino, menina que tem um tablet, um smartphone com acesso à internet, ele pode ter mais conhecimento que os pais, pelo menos aquele conhecimento superficial. E com isso também se criou uma válvula de argumentação muito forte por parte dos jovens, né? O que nós temos que fazer? Compreender essa situação, né? Nos adaptar a ela, porque na verdade ela também não quebra essa linha de que a referência ainda é o pai e a mãe. Assim como existem muitos pais com problemas em relação a isso, existem muitos pais que conseguem superar essa questão do enfrentamento dessa juventude mais desafiadora, porque é o nosso papel, não podemos tentar se furtar a esse papel, porque essa juventude está aí para ficar. Desse modo, não seremos nós que iremos modificá-la. Bom, então, resumindo, esta lei veio para coibir excessos. Exatamente, como já existia. E que tipos de penalidades estão previstas aí para excessos cometidos? A lei nova, a lei da Palmada, a lei 13.010, não traz nenhuma consequência penal, apenas esses encaminhamentos que são mais de tratamento ou preventivos de um agravamento da situação, né? Na verdade, os excessos já são punidos ou no Estatuto da Criança e Adolescente, então nós temos lá uma série de crimes punidos por maus tratos, por violência contra crianças. Nós temos uma série de crimes previstos no Código Penal, também que diz respeito a crianças e adolescentes. Inclusive na lei de tortura, nós temos situações que, dependendo do caso, já tive a infelicidade de ter que denunciar pais por submeterem os filhos à tortura. Né? Que também desse cunho de correção, mas utilizando um meio extremamente desproporcional. Que né? tipo é de tortura? Nos casos que eu me deparei, de amarrar, né? De amarrar. E existe o outro lado da moeda, situações em que os pais, por não saberem a quem recorrer, e felizmente isso não ocorre aqui em Juí, já vi várias situações de pais que amarram filhos por conta de tentar evitar que saiam às ruas por conta das drogas, né, por conta de uma situação severa de drogadição. Mas as situações que eu me deparei não eram essas situações de drogadição, era um misto de sadismo e extrema brutalidade, em que num caso uma criança era amarrada por horas a fio, cada vez que fazia algo errado, e ficava em casa confinada e amarrada. E noutra situação, pais que davam choques elétricos no filho para fins de puni-lo quando ele fazia alguma molecagem. E que idade essa criança? Esses casos não aconteceram aqui em Juí, aconteceram em outros locais que eu trabalhei. Nesse caso da criança que foi amarrada, ela tinha entre 8 e 9 anos de idade, e aqui tomava choques elétricos, era menor ainda, estava na faixa de 5, 6 anos de idade. Porque, infelizmente, Elana, nós deparamos com verdadeiras barbáries dentro de casa que custamos acreditar que venham de seres humanos, né? Aliás, o caso Bernardo bem ilustra uma situação dessas, né? Questão de fundo do que nós estamos discutindo aqui é a questão da violência contra a criança, e nós temos aí muito forte também presente e a cada vez mais acontecendo e ao mesmo tempo sendo julgada, punida, enfim, os seus responsáveis, a violência sexual contra a criança. O senhor já buscou e já teve algum entendimento, uma explicação de como isso tem se multiplicado e das razões, das causas, do porquê isso tem se manifestado com mais frequência na atualidade? Eu não saberia dizer se com mais frequência, mas na verdade o que acontece hoje é que nós temos redes melhores estruturadas para a apuração e a clarificação desses problemas. Isso é um problema da maior perversidade que existe, que é naqueles onde o referencial deixa de ser referencial e passa a ser o algoz, né? Passa a ser o agente provocador de violência, seja sexual, seja física. Por que eu falo isso? Porque a maioria esmagadora dos casos de violência sexual, principalmente contra crianças, o abusador, o violador, ele está no seio familiar, né? Ou é um pai, ou é um padrasto, ou é um conhecido, é alguém daquele círculo de afeto da criança. E por isso eu digo da perversidade, porque a criança muitas vezes leva anos, primeiro para entender
que aquela carícia, aquilo tem uma conotação sexual, porque ela não tem aquela percepção, por conta disso ela é submetida por anos, às vezes, por situações dessas. E quando ela entende que aquilo é um ato de cunho sexual, é um ato violador, muitas vezes ela se socorre da mãe, a mãe fica em dúvida se aquilo aconteceu ou não. Muitas vezes ela tem receio de verbalizar, pelo medo que ela pode provocar na ruptura dentro da família. Então, para mim, das hipóteses mais drásticas, mais graves de violência que pode existir contra crianças e adolescentes, sobretudo do sexo feminino. Nesses casos de criança, então, menos de 12 anos de idade, quase sempre dentro de casa, ou com algum agente que faz parte da intimidade. E claro, né, já com hipótese de adolescentes, aí já mais agentes de cunho externo. Causas para isso são de todos os tipos, né? Desde transtornos psíquicos dos agentes, muitas vezes agentes que lá na infância também foram violados, foram abusados e também replicam esse tipo de atuação. Muitas vezes pura maldade, né? Pura satisfação da lascívia, como nós chamamos, por uma pessoa que está em defesa próxima, então aquele agente verifica naquela pessoa um instrumento para sua satisfação pessoal da forma mais rápida, né? Deixando de lado qualquer sentimento e afeto. Nesses casos, é de fácil identificação e de punição rápida? Quando há identificação rápida, quando se tem a descoberta do caso, os promotores criminais tendem a tratar isso como hipótese de prisão preventiva. Então, é muito comum que esse tipo de agente vá imediatamente preso, inclusive durante o curso do processo. A pena para um crime desse, a pena menor que se tem é uma pena de 8 a 15 anos, se chama crime de estupro de vulnerável, né? Mas, como eu falei, essas situações perversas, elas muitas vezes acontecem por anos, protegidas pelo ambiente doméstico, né? Onde a própria criança ou não entende aquilo, ou quando entende tem receio de verbalizar, ou quando verbaliza ela é calada no ambiente doméstico, porque muitas vezes, e isso é mais comum do que vocês imaginam, mães acabam ficando em dúvida, até optando pelo pai, padrasto, o abusador, em detrimento da filha, e isso gera, para além do mal físico em si, transtornos de ordem psicológica muito difíceis de serem tratados, né? Por isso que o meu pedido é sempre que as pessoas do entorno de algumas famílias onde desconfiem dessas situações, elas não tenham o pudor de procurar se aconselhar, procurar um conselho tutelar, o próprio Ministério Público, para trazer nem que seja uma suspeita. As pessoas muitas vezes têm receio de fazer um indicativo e a partir dali depois se provar que aquilo não aconteceu e temem serem responsabilizados, né? Mas existem formas de comunicar isso. Quando se tem uma mera suspeita, é interessante que essa suspeita seja trazida. Nós temos inclusive instrumentos como o Disque 100, que as pessoas não precisam sequer se identificar. Embora muitas vezes o Disque 100 esteja sendo usado de uma forma negativa por desocupados, pessoas que de cidadãos não têm nada, que usam o Disque 100 como instrumento da maledicência. Então, usam o Disque 100 para ofender, para atingir um vizinho, um desafeto, imputando a essa pessoa um crime ou até mesmo uma relação de estupro, alguma violência sexual contra as crianças daquela casa. Comunicação falsa. Comunicação falsa, e daí as pessoas se valem do anonimato, né? Que é algo também que é um dos males do nosso século aí, fomentados pelas redes sociais, né, de que as pessoas estão perdendo o tato do contato olho a olho, de interpretar o contato não só pela voz, mas pelos gestos, e isso faz toda uma diferença na hora de você filtrar o que você deve dizer ou não, da forma como você deve dizer. O anonimato, as redes sociais, que para tanta coisa boa servem, as redes sociais também estão servindo para esse tipo de público, né? Para que lancem maledicências, acabem ou tentem acabar com a honra de alguém gratuitamente por um motivo banal. Agora, essa violência que o senhor fala de crianças, isso estamos falando a partir de que idade? Todas as idades, né? Todas as idades. Existem casos mais horrendos com crianças com 1, 2 anos de idade, né? Até isso. Até isso, mas normalmente, né, diante dessa anormalidade, que é algo assim, normalmente acaba despertando quando a criança já tem um corpo mais formado, né? Naquele processo onde começa uma descoberta sexual, ali está a figura do abusador, do violador, então, com aquela percepção, e ele é muito
utiliza muito desse ardil, é muito comum o abusador utilizar desse ardil de confundir a cabecinha da criança, porque a criança não consegue interpretar se aquilo é um carinho diferente, que tipo de situação é aquela, mas o abusador começa a passar a mão na criança, começa a violá-la aos poucos, até que desenvolve uma intimidade e passa a relação sexual em si. A sua receita para isso é o pai ou a mãe, ou sempre ficar atento, observar muito com próximos, muita atenção. muito próximos, porque as crianças emitem sinais, né? Então, o papel muito importante também aí é dos professores. Normalmente, uma criança, quando ela passa a ser vítima desse tipo de situação, ela emite sinais, ela muda o comportamento. Então, em regra, as crianças se fecham ou passam a externar situações de violência, ou de profunda tristeza, ou de situações de quase uma histeria, porque ela não sabe como reagir. Ela não consegue identificar para quem verbalizar, para quem noticiar isso. E aquilo gera uma angústia que a criança, por ser uma pessoa em desenvolvimento, não consegue segurar para si. Então ela muda o comportamento. E por excelência, então, a fiscalização e a atenção, não só dos pais, da mãe, mas dos parentes próximos, dos professores, que, se observarem com atenção, certamente irão notar essa mudança de comportamento. Nós falamos da Lei da Palmada aqui, a Lei Bernardo, e eu gostaria de saber do senhor, enquanto promotor, enquanto operador da área da justiça, o senhor acha que houve demora da justiça lá no caso do Bernardo, que poderia ter um outro desfecho? Elano, eu fico bastante triste assim, pelas críticas que fizeram, e dou todo o direito de quem critica. Eu acho que nós, agentes públicos, pela função que temos, temos que aprender com as críticas e com equívocos, mas eu gostaria de deixar isso bastante claro. As críticas são de pessoas que não têm conhecimento jurídico, né? E isso não é nenhum demérito a ninguém, é simplesmente não tem conhecimento jurídico, porque quem tem sabe que naquele caso não teria como ter sido feito diferente, né? A partir do momento em que o Bernardo procura o juiz e a promotora no fórum, a promotora imediatamente instaura um procedimento como deveria agir. A situação apurada de uma criança de 11 anos de idade que consegue verbalizar é de que uma criança que se queixa do desleixo e de alguma falta de consideração do pai, algum maltrato da madrasta, né? Imediatamente, pouco tempo depois, é chamado o pai com a ameaça em si de que, se ele não mudar de comportamento, ele vai ter a criança retirada. Na audiência, o pai é cobrado disso, é externado a ele essa possibilidade. Ele se compromete a cuidar melhor do menino. O menino pede para ficar com o pai, e nessa idade de 11 anos a gente considera a vontade do menino. De modo que, mesmo diante daquela situação em que a decisão se deu de deixar que o menino ficasse em casa num período de prova, um período de experiência, digamos que a promotora ou o juiz entendesse por bem naquele caso, não, mesmo com esse comprometimento seu, mesmo com a criança, seu filho querendo ir com o senhor, nós vamos acolhê-lo. Eu posso assegurar que em 1, 2 dias viria uma ordem do Tribunal de Justiça, se ele manejasse o recurso, mandando que voltasse para casa, né? Então, nós, talvez até a promotora e o juiz gostassem, tivessem querido essa situação, mas nós nos pautamos pela lei, e o Estatuto manda que haja o exaurimento da tentativa de solução do problema na família natural. É o Estatuto que manda. Nós, quando temos hipóteses até mais graves do que aquela que chegou do menino Bernardo, nós tentamos trabalhar até onde podemos, no âmbito da família, para solucionar o problema na família. Não conseguindo, família extensa, tios, avós, não conseguindo acolhimento institucional e uma possível colocação em família substituta por um processo que se chama destituição do poder familiar. Mas nós temos que seguir esses passos. Não haveria como, no caso ali, os operadores do direito mais próximos, a promotora e o juiz, entenderem por bem superar essas etapas, porque certamente, em nível superior do Tribunal de Justiça, possivelmente mandariam que o menino retornasse para casa. Muito bem. Doutor Érico Fernando Barim, obrigado pela entrevista, é um prazer conversar com o senhor. Obrigado pelo espaço. Doutor Érico Fernando Barim, que é promotor de infância e juventude, e também diretor das promotorias aqui no Ministério Público de Juí, conversando conosco sobre a Lei da Palmada, a Lei Bernardo, também sobre violência contra a criança, violência sexual contra a criança, e no finalzinho aqui falando um pouco sobre o caso Bernardo, de como ele acompanhou esse processo todo. O programa Elano Weckmann Entrevista tem o patrocínio da doutora Silvia Marchand Gomes, psiquiatra e psicoterapeuta, que atende em Juí e também em Santo Ângelo, e o apoio do portal ijuí.com. Nós voltamos com um novo entrevistado e um novo assunto
aqui nas redes sociais, nesses canais que você está acostumado a nos acompanhar.